Aleluia, graça e paz, irmãos. Cantemos com alegria o cântico Vem com o peso da tua glória. Peça ao Senhor para encher a tua vida nessa noite com a glória que provém dele. Espírito vivo Deus, manifesta
A graça e a paz. É com um coração grato ao Senhor que iniciamos mais uma semana. E eu me sinto honrada em ter você juntamente comigo hoje, gravando aqui dentro do meu lar, e me considero também uma pessoa privilegiada por você abrir a porta da sua casa e desta maneira nós estarmos juntos, louvando a Deus e iniciando a semana. Quero te convidar a fechar os teus olhos onde você está, para realizarmos juntos uma conversa com o nosso Pai Celestial. Pai de amor, nós queremos te bendizer, queremos, Senhor Deus, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de iniciarmos uma semana, de podermos, Senhor Deus, abrir os nossos lábios, entoar cânticos e principalmente por saber que o Senhor está atento à nossa oração. E é com um coração cheio de gratidão, mas também, Senhor Deus, com o nosso coração totalmente entregue a Ti, que queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos, Senhor Deus, pedir que o Senhor nos fortaleça no decorrer desta semana, para podermos, Senhor Deus, continuar com um propósito firme em nossas vidas, de sermos discípulos e discípulas de Jesus aqui na terra, de poder, Senhor Deus, ter a liberdade de abrir os nossos lábios e declarar o nosso amor a Ti. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós convidamos que venha fazer parte deste culto, que leve até a Deus, até o trono da graça de Deus, com um aroma suave, a nossa adoração. Te bendizemos, Paizinho, e declaramos a nossa total dependência em todos os momentos de culto que teremos. Declaramos a nossa total dependência em todos os momentos da nossa vida, porque se não for o Senhor por nós, nós estamos perdidos. Por isso, Senhor Deus, nós reconhecemos a necessidade de iniciar este culto confessando os nossos pecados e pedindo que o Senhor nos perdoe. Ó Deus, pedindo que o Senhor nos dê a força necessária para vencermos a nós mesmos diariamente. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que o Teu nome seja exaltado neste culto. Nós te adoramos e te bendizemos. Em nome de Jesus, amém e amém. E com alegria é que eu convido você, meu querido ouvinte, meu irmão e minha irmã, para juntos entoarmos um hino do nosso inário e reconhecermos que se estamos hoje tendo esse privilégio, é porque o Senhor nos concede. Louvemos ao Senhor. Cantemos com alegria o hino Mais de Cristo.
Glória a Deus pelo hino que entoamos. Glória a Deus por essa liberdade. E glória a Deus, porque o Senhor nos concede bênçãos sem medidas. Amém? A bênção da vida, a bênção de um teto, a bênção do alimento, a bênção de termos uma família e de fazermos parte da família de Deus. E toda quarta-feira nós temos o nosso culto de oração, nós temos o nosso momento de estudo da Palavra de Deus. Na quarta-feira passada nós tivemos o privilégio de falar um pouquinho, um tema que tem se tornado forte em nossas vidas, que é Jesus está voltando. Aleluia! Glória a Deus porque Jesus está voltando. E eu digo que esse tema tem se tornado forte porque nós nos tornamos mais sensíveis a Deus. Diante de tudo o que o mundo tem enfrentado, as pessoas têm se portado de uma maneira diferente e têm permitido estar sensível à voz de Deus, estar sensível à palavra de Deus. E é com este coração sensível e com a mente aberta para receber que eu gostaria de fazer a leitura dos Salmos de número 18, os 2 primeiros versos que diz: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Amém? Este é o nosso Deus. Ele é o meu, o seu baluarte. E quando nós abrimos os nossos lábios e declaramos isso, nós estamos falando: Senhor, Tu és a minha segurança, Tu és o meu alicerce. E é com essa convicção de que com alegria nós temos a liberdade de adorar ao Senhor com as nossas vidas, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E eu te convido a louvarmos ao Senhor com o coração grato, reconhecendo que o Senhor é a nossa rocha, que o Senhor é o nosso baluarte. Glória a Deus por isso. Louvemos ao Senhor e com estes cânticos nós vamos também apresentar ao Senhor as nossas vidas como oferta de gratidão, como oferta de amor. Também consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas através da nossa oração cantada. Louvemos com o Ministério de Louvor. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus quer mais de nós. Ele não quer uma relação fria, de uma religião vazia. Ele quer intimidade, Ele quer a nossa amizade. Vamos louvar o Senhor com essa canção que fala do nosso amigo Espírito Santo.
nesse culto, nesse lugar, aí onde você está, na tua casa, aonde você estiver, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Aleluia! Deus é bom e é bom o tempo todo, amém? Eu gostaria de fazer a leitura contigo de alguns versículos que se encontram no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler os versos 1, 2, 3, depois nós vamos saltar para o verso 7. Diz assim: Com estes versículos, eu gostaria de conversar um pouquinho contigo, de trazer à minha memória e à sua memória o quanto nós muitas vezes não damos uma atenção especial à voz de Deus, à palavra de Deus, o quanto nós muitas vezes nos portamos como aqueles e aquelas que não se submetem à vontade de Deus. O interessante é que aqui o povo de Deus estava sendo perseguido, estava sendo massacrado, estava sendo roubado pelos midianitas. Os midianitas, como nós lemos aqui na palavra de Deus, eles eram os saqueadores do deserto. Eles eram um povo que estavam acostumados a tirar do outro aquilo que não lhe pertencia, mas que trazia para ele uma satisfação. O interessante é que quando nós paramos um pouquinho para observar este texto, e mais lá na frente, o Senhor faz um chamado muito especial a um homem chamado Gideão. Um homem que, assim como o seu povo, o povo de Israel, estava mantendo-se escondido, estava plantando, estava sofrendo a opressão que os midianitas exerciam sobre todo o povo. Mas um homem que em um determinado momento recebeu de Deus uma força imediata. Um homem que reconheceu que era necessário, mesmo com as suas limitações, se submeter à vontade de Deus Pai, à vontade do Deus do seu povo, à vontade do seu Deus. Eu gostaria de me reportar a você neste momento e questionar contigo até que ponto você está disposto, até que ponto você está disposta a ser submissa à vontade de Deus? Conta-se que em um determinado dia a mãe chegou para os seus 2 filhos e falou: quero que vocês hoje arrumem os seus quartos. Cada um arrume o seu quarto, eu estou saindo, quando eu voltar eu quero esse quarto arrumado. Um dos filhos, respondendo à mãe, meio que bruscamente, falou: mãe, deixa de ser chata. E entrou para o quarto, fechou a porta. O outro filho, com muita educação, percebeu como o seu irmão tinha falado com a mãe, não quis agir da mesma maneira e falou: pode deixar, mãezinha, vou arrumar o meu quarto. Você sabe que eu te amo. Pode sair em paz. Em um outro momento,
Também conta-se que um chefe, chegando no final do mês, dirigiu-se a 2 funcionários de sua empresa e pediu para que eles apresentassem os seus relatórios. Um automaticamente falou: mas será que o senhor não percebe? Não teremos tempo suficiente e amanhã já é o último dia do mês, não tem como prepararmos tudo para lhe entregar. Enfim, um questionou de forma negativa e um outro que estava lá sentado, mexendo no teclado do seu computador, respondeu: tudo bem, chefe. Só que, para surpresa, tanto da mãe do primeiro episódio quanto do chefe desse episódio que acabei de falar com você, o filho que respondeu: ah, mãe, deixa de ser chata, não vou arrumar isso não, e entrou, ele, com o passar do tempo, sentiu um peso no coração e resolveu arrumar o quarto antes que a mãe chegasse. Já o outro, que com muita educação, com muito respeito, chegou para a mãe e falou: não, pode deixar, mãezinha, eu vou arrumar. Esse voltou para o seu jogo de videogame e acabou esquecendo de arrumar o quarto. A mãe chegou e, para a surpresa da mãe, um quarto estava arrumado e o outro não. O filho que tinha falado que iria arrumar não fez nada. Da mesma forma para aquele chefe. O mês virou e no primeiro dia do outro mês, o funcionário que tinha falado que aquilo era impossível, fechar tudo e entregar em mãos, fez hora extra. Mas no dia primeiro entregou todo o relatório mensal para o seu chefe. E o outro que estava mais tranquilo e, enfim, para ele não tinha problema, acabou que não fez nada. O que eu quero dizer com essa ilustração, tanto da parte dos filhos para com a mãe e da parte dos 2 funcionários para com o chefe de uma empresa, é que tanto um filho quanto um funcionário não conseguem ou não entendem o quanto é importante se submeter à autoridade. Esse texto, e principalmente essa parte que nós lemos, trata desse ponto que muitas vezes nós olhamos e deixamos passar despercebido. Porque falar sobre submissão não é um ponto que nós nos agradamos muito. Falar que precisamos nos submeter à vontade de Deus muitas vezes é algo que não se torna relevante para o momento que estamos vivendo. Principalmente quando se é necessário se submeter a uma autoridade. E isso eu quero dizer num aspecto de um modo geral. Meu irmão e minha irmã, o povo de Deus, o povo de Israel, só conseguiu vislumbrar um quadro diferente a partir de um momento onde um dos seus, mesmo olhando para si e não enxergando em si qualidades que lhe fossem devidas, ele se permitiu submeter-se à vontade de Deus e deu crédito ao que foi falado para ele por parte de Deus. Quando ele escuta que Deus seria com ele, nós podemos ler aqui no verso 12, quando o anjo lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Meu irmão e minha irmã, Deus não se alegra com derrotas, porque o nosso Deus não é um Deus de derrotas. Mas eu e você muitas vezes nos acostumamos com a nossa vida e muitas vezes se torna algo muito difícil de alcançar, porque nós olhamos para a nossa limitação, nós nos prendemos nos nossos medos, e eu posso dizer isso por experiência própria, porque quantas e quantas vezes eu me vi limitada diante de algumas situações que, se não fosse pela misericórdia de
de Deus, eu não conseguiria avançar. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu estou conseguindo avançar diariamente. E o convite da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, neste momento, meu irmão e minha irmã, é um convite de vitória. Amém? É um convite de conquista. É um convite no qual eu e você sabemos muito bem o ponto que precisamos estar. Gideão, este representante do povo de Israel, aqui nestes versículos que nós lemos, ele mudou a história do seu povo. Ele mudou a sua história porque ele se submeteu à vontade de Deus. O meu convite hoje é: seja um grande conquistador. Mas primeiro, submeta-se à autoridade de Deus Pai. Amém? O povo só viu a sua vida ser modificada quando Gideão se submeteu e automaticamente levou o povo também para se submeter à vontade de Deus. Lá nos versículos está escrito: entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa e de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Meu querido e minha querida, com estes versos, Gideão inicia a sua missão. Gideão inicia o caminho da autodescoberta. Neste momento em que Gideão prepara os pães asmos ou os bolos, como dizem em algumas versões, mas enfim, quando ele mantém esse relacionamento com o anjo de Deus, é porque quando ele se submeteu à vontade de Deus, ele também, no seu relacionamento, um relacionamento aberto, porque de Deus não temos como esconder nada. Gideão pura e simplesmente falou: Senhor, mas eu preciso ter a prova de que és tu mesmo que estás falando comigo. E Gideão fez todo este preparativo, e Gideão teve a prova de que era Deus que estava falando com ele. Nós acabamos de ler aqui nos versículos 23, porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Esta é uma certeza, é uma garantia que eu e você, meu irmão, temos, que diante das dificuldades, diante de qualquer pandemia, nós não morreremos. Por quê? Porque nós estamos com o Senhor. E isso não quer dizer que as pessoas que partiram devido à pandemia ou devido a qualquer outro problema de saúde, do qual eu e você também estamos suscetíveis a passar, não quer dizer que não estão com o Senhor, muito pelo contrário. O morrer com Cristo é vida, amém? E eu te digo uma coisa: as pessoas que partiram para estar com o Senhor estão bem melhores do que eu e você, porque elas estão gozando do descanso no Senhor. Mas, voltando ao texto, Gideão iniciou o seu caminho da autodescoberta. Aquele homem que se sentia fracassado, aquele homem que se sentia desmerecido, aquele homem que se via o menor dos menores, ele começou a enxergar quem ele era. Por quê? Porque ele teve um estímulo vindo da parte de Deus. Homem valente. O que você está aguardando de Deus? Você está aguardando uma palavra de estímulo? Eu te digo, você já tem,
Você já recebeu uma palavra, a palavra que te traz o ânimo necessário, amém? Submeta-se à autoridade de Deus. Nesta noite eu gostaria de parar e conversar com você, como eu disse, em cima desse motivo, ou melhor dizendo, em cima desse texto e desse título do qual iniciamos falando, da ilustração dos filhos e daqueles 2 homens que prestam serviço ao chefe de uma empresa, a empresa. A questão da submissão à autoridade. Deus é a autoridade e diante de Deus eu e você precisamos nos submeter. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus, ela é clara. E neste texto, principalmente no capítulo 5, no capítulo 6, quando Deus se revela a Gideão, quando Deus mostra ao seu povo de que Ele tem poder de mudar a história, de mudar a realidade que o povo estava enfrentando. Nesta noite a palavra de Deus traz esse ânimo para a minha vida e para a sua vida, porque nós servimos um Deus que traz até a minha vida e a sua vida motivação para continuarmos crendo nele, amém? Você pode glorificar a Deus? Aleluia! Glória a Deus, porque nós temos esse Deus. Este é o Deus Pai, este é o Deus que eu e você servimos e nós não vamos abrir mão deste Deus. O povo estava enfrentando um problema, o nosso país está enfrentando um problema, o mundo está enfrentando um problema. Agora cabe a mim e a você, que temos a palavra de Deus, nos submetermos à palavra de Deus e iniciarmos, assim como Gideão, o caminho da autodescoberta. O caminho de reconhecer o nosso Deus agindo também neste período de pandemia, neste período em que nós procuramos nos resguardar e com toda a sabedoria temos feito isso. Mas nem todo momento nós conseguimos nos manter fechados nas 4 paredes das nossas casas. Precisamos ir a um supermercado, precisamos ir a uma consulta, precisamos, enfim. Mas eu quero te dizer, meu querido e minha querida, Deus está cuidando de cada um e cada uma, amém? Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos dado diariamente uma palavra de ânimo quando nós acordamos pela manhã, quando agradecemos a Ele o fôlego de vida. Deus tem nos dado uma palavra de ânimo e a palavra de ânimo é vida. Glória a Deus, estamos vivos. E independente da situação que o mundo está passando, Deus nos permite enxergar uma mudança de história no mundo. Deus mudou a história de Israel. Deus mudou a história de muitas pessoas, não somente na antiguidade, não somente nos testemunhos que temos da palavra de Deus, mas Deus mudou a história da nossa vida. A partir do momento que nós nos submetemos à autoridade de Deus. Eu gostaria de conversar contigo ainda, dizendo para você que assim como Gideão recebeu a capacitação vinda de Deus, o mesmo Deus, Ele continua disposto a capacitar a minha vida e a sua vida, para nos mantermos firmes e confiantes no Deus que nós servimos. Talvez hoje eu e você não conseguimos enxergar em nós uma qualidade como esta que Deus enxergou em Gideão. Talvez o nosso sentimento,
nos leve a enxergar uma outra essência em nós. Não uma essência de uma pessoa valente, de uma pessoa corajosa, de uma pessoa confiante. Mas é isso que Deus quer que eu e você passemos a viver a essência do que Ele já nos entregou. Deus nos fez filhos e como filhos, Ele nos ama. Como filhos, nós nos achegamos a Ele. Como filhos, nós nos submetemos à sua vontade. Mesmo que a sua vontade seja totalmente diferente da nossa. Mas o Deus que penetra no nosso interior, o Deus que nos conhece muito bem, é este Deus que Gideão servia. É este Deus que nós servimos, amém? E é este Deus que já colocou uma essência de vitória na nossa vida. Quando Ele venceu a morte, quando ressuscitou ao terceiro dia, Ele nos dotou e nos capacitou com essa essência. E eu gostaria de dizer para você que nós somos um povo escolhido por Deus. Um povo que em meio às turbulências, às lutas, às crises, tem a quem recorrer. Sejamos fortes, sejamos valentes. Não estamos num período de nos escondermos, de cavarmos e fazermos as nossas cavernas emocionais. Não. O período é de reconhecermos que por amor Deus tem também nos permitido cuidar de nós mesmos e dos nossos. Que por amor e não por merecimento Deus colocou a sua essência em nós. E é certo dessa essência que temos em nós de Deus, certos de que somos templo do Espírito Santo, que assim como Deus, através do Espírito Santo, capacitou Gideão, Deus também capacita a mim e a você para vivermos dias confiando na cura da pandemia, confiando na cura do nosso emocional, confiando na libertação do mundo. Eu e você somos privilegiados, somos abençoados, porque Deus enxerga em nós aquilo que nós muitas vezes não enxergamos, mas Ele nos capacita para vivermos o que Ele colocou em nós, a sua essência. Viva o hoje, agradecendo a Deus, se colocando como um bom guerreiro, se colocando como um grande conquistador. Gideão foi um conquistador e levou a outros a sonharem também o seu sonho. Submeta-se à vontade de Deus e seja um vencedor. O que Deus tem para as nossas vidas é vitória. Tem uma canção que diz: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Eu gostaria de cantar essa canção contigo neste momento. Eu gostaria que você fechasse os olhos
e que o Espírito Santo de Deus pudesse te levar a você sentir uma paz, mas a paz que excede todo o entendimento humano, a paz que vai além da preocupação com relação às vacinas, à cura dessa pandemia, do coronavírus, enfim, desse vírus maldito que tem aí refletido e deixado a sua triste marca de morte, marca de perdas. Mas uma coisa é certa, nós temos um Deus que é superior ao coronavírus. Um Deus que tem nos dado a graça de vivermos este período e continuarmos confiando nele. Esperança. Seja esta atitude que você possa caminhar no decorrer desta semana. Porque você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Amém? Feche os teus olhos e vamos louvar com este cântico. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair.
Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair, amém, aleluia. Glória a Deus por esse cântico. Deus está aqui para te levantar quando o mundo te fizer cair. Os midianitas, os amalequitas faziam o povo de Deus cair na tristeza, sentir-se fracassado, ver que o que tinham de precioso estava sendo levado. Talvez hoje você se encontre nesta situação, mas você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Que você viva essa semana com a esperança de que o nosso Deus, Ele já providenciou a cura para as nossas enfermidades, a cura para o coronavírus. Ele já providenciou o necessário para vivermos e termos uma vida de gratidão a Ele. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Pai de amor, te agradecemos por estes momentos que passamos na Tua presença. Agradecemos-te, Deus, porque de uma forma tão maravilhosa o Senhor permitiu que Gideão enxergasse quem ele era. E de uma maneira tão amorosa, o Senhor também permite a mim, permite ao meu querido ouvinte, a meu irmão, a minha irmã, a também compreendermos quem somos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigada porque o Senhor tem colocado e tem nos permitido sentir o Teu Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor tem nos permitido entender que nada foge ao controle de Suas mãos. Obrigada, porque até aqui a Tua boa mão tem nos conduzido. Nos abençoe nestas semanas, ó Pai. Continue a direcionar as nossas vidas. Pai, mais uma vez declaramos que o que somos vem de Ti. Ajuda-nos a vivermos com a convicção da essência do que o Senhor tem colocado em nós. Nos permita a entendermos o quão necessário é nos submetermos à Tua vontade, à Tua autoridade. Dá-nos, Senhor Deus, uma semana na qual nós possamos glorificar o Teu santo nome, Te bendizer muito mais, não somente pelos Teus feitos e pelo Teu cuidado para conosco, mas pelo fato de que Tu és o nosso Deus. E somos gratos por isso. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana. Que Deus te abençoe. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam em nossas vidas e caminhem conosco, hoje e sempre.
Amém e amém. Receba o abraço da sua pastora e viva cada dia com a certeza de que Deus está contigo.